Olá, querido aluno, querida aluna. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso de Português como Segunda Língua para Surdos. Eu sou o professor Arthur Moraes da Costa e vou caminhar com vocês nesta jornada rumo ao aperfeiçoamento profissional. A nossa primeira aula irá abordar o aspecto histórico que envolve fatos importantes na educação das pessoas com deficiência e, mais especificamente, na educação das pessoas com surdez. Para que nós possamos caminhar nesta aula, eu quero trazer para vocês o nosso conteúdo. Falaremos sobre trajetória histórica da educação dos surdos no mundo e no Brasil, marcos linguísticos e marcos legislativos. Nosso objetivo é relacionar a história da educação dos surdos às principais práticas pedagógicas da atualidade. Bem, para nós fazermos essa aproximação histórica, vamos olhar para aí o tempo, a linha do tempo. Assim nós podemos nos organizar e compreender durante as eras e as épocas qual era o paradigma, qual era a visão que se tinha a respeito da pessoa com deficiência e especificamente aqui para nós a pessoa com surdez. Vamos olhar rapidamente a antiguidade, no período da Idade Média, no período da Idade Moderna e da Idade Contemporânea até os nossos dias. Esse nosso olhar sobre as diferenças, ele será construído a partir de um viés que eu trago, que para mim é expresso através das palavras de Kandal, quando diz as diferenças devem ser vistas como constitutivas da democracia e, portanto, capazes de construir relações novas, verdadeiramente igualitárias entre os diferentes grupos socioculturais, o que supõe empoderar aqueles que historicamente foram considerados inferiores. Estas palavras de Kandal resumem, refletem o que é essa nossa primeira aula. As diferenças devem servir para constituir o processo democrático, para construir novas relações e, principalmente, empoderar aqueles que estavam à margem da história, do conhecimento, da cultura, da intelectualidade, e trazê-los para o centro com aquilo que eles têm para cooperar com o conhecimento da humanidade como um todo. Esse é o viés dessa nossa aula, que estará falando sobre o panorama histórico, paradigmas históricos, comportamentos na história a respeito da pessoa com deficiência. Bem, querido e querida aluna, quando nós olhamos para a antiguidade, que vai aí do ano 4000 a.C. até 476, nós percebemos o quê? Que o paradigma da antiguidade, da sociedade, no período da antiguidade, o paradigma que ela tinha a respeito da pessoa com deficiência, e no caso nosso, a surdez, era o paradigma de eliminar o diferente. Então, o diferente ele tinha que ser eliminado, tinha que ser excluído da sociedade. Eles eram inferiorizados, muitos desses surdos e surdas eram tratados como escravos das famílias abastadas, castigados e culpados. Havia vamos dizer assim, uma nuvem, né, de conhecimento coletivo, uma verdade coletiva de que a pessoa que possuía algum tipo de deficiência, no caso da surdez, por não poder falar a língua oral, ela havia sido castigada. E se ela foi castigada é porque ela tinha alguma culpa a ser paga. Então, essa pessoa já sofria com esse estigma. E esses estereótipos, eles traziam um olhar de pena sobre a pessoa com deficiência. O que é um estereótipo, né, pessoal? Um estereótipo é uma forma simples de se aproximar da pessoa. Uma placa que você coloca. Fulano é assim,
fulano é assim. Como eu digo, loiras são burras, baianos são preguiçosos. Esse é um estereótipo. Então eu coloco um rótulo e generalizo aquele grupo. Então as pessoas com surdez também sofriam desses estereótipos. E até hoje, a nossa sociedade, em alguns lugares, em algumas falas de pessoas, nós encontramos esse tipo de visão estereotipada, simplificada. E é claro, se diante desse ciclo paradigmático da pessoa com deficiência, de inferioridade, de escravidão, castigo, culpa, pena, estereótipo, então eles não eram certamente educáveis. Então, a pessoa com surdez não era educável, não havia possibilidade de ser atingida pela educação. Na Idade Média, nós já identificamos esse paradigma um pouco alterado. Encontramos o paradigma da inferioridade, sim, o comportamento da escravidão, do castigo e da culpa, com muita certeza, por conta da grande força do pensamento religioso que dominava a cosmovisão da sociedade da época, a pena, o estereótipo. Porém, aí há um outro viés que entra no período da Idade Média, que é importante nós entendermos, que é o viés do resgate espiritual. A pessoa com deficiência, o surdo, aquele que estava fora da margem, né, a margem da sociedade, ele era também, começa a ser visto como alguém que merece ser resgatado, que merece ser salvo dessa treva, dessa escuridão, desse lugar em que ele está de não compreensão. Então, a motivação religiosa, nós podemos dizer que ela é a mola mestra, é a mola inicial que vai dar o passo para a entrada da pessoa com surdez para o campo da educação. Então, se eles não eram não educáveis na antiguidade, na Idade Média eles já começam a ser educáveis, ainda que seja por motivação religiosa e, é claro, ainda que seja pela prática da oralização. Então, na Idade Média, nós vamos encontrar a pessoa com deficiência excluída, porém sendo focada, sendo olhada sob o viés do resgate espiritual, mas também da eliminação. Então, muitos surdos que não tinham a voz da língua oral, que não tinham a fala, eram considerados seres também sem alma, pessoas que não tinham nem um destino positivo da vida espiritual. Então, eram pessoas consideradas em trevas, porque elas não tinham fala. E aí a gente traz a força do pensamento religioso ocidental, cristão, sobre a pessoa surda. Por exemplo, quando se imaginava que Deus, chamando as coisas à existência, disse Deus, tendo a voz, sendo Deus o Verbo, a voz, né, divina que se fez na criação, quando o surdo não tem voz, então ele não tem alma, ele não tem acesso a Deus. Era essa cosmovisão que permeava a Idade Média. Por um lado, a motivação do resgate espiritual e, por outro lado, essa ausência de luz, essas trevas que supostamente o surdo vivia porque não falava a língua oral. Avançando um pouco mais, nós vamos encontrar na Idade Média dois grandes expoentes da educação da pessoa surda. Esses dois grandes expoentes são Pedro Ponce de León e Juan Pablo Bonet. Juan Pablo Bonet, ele publica o primeiro livro que trata da educação de surdos, e Pedro Ponce de León é considerado o primeiro professor de surdos. Então a gente já percebe surgir nomes, né? A educação da pessoa com surdo, a pessoa com surdez, já aparece nesse cenário da Idade Média. Quando nós olhamos a Idade Moderna, nós já encontramos um expoente bastante conhecido de quem é aí da área da educação dos surdos. Na Idade Moderna, nós vamos encontrar a figura de Charles Michel Dulepé, que é considerado pai da educação pública para surdos, porque Dulepé funda uma escola de surdos, claro, para os surdos das famílias abastadas, dos ricos, porém,
agora já conseguimos visualizar os surdos sendo levados para a educação, sendo considerados como educáveis, tanto por aquele paradigma que eu falei do resgate espiritual, né, da alma, da salvação da alma, como também para receber heranças e realizar negócios. Do Lepé sai às ruas de Paris também dentro desse viés de resgate espiritual e encontra os surdos na noite, nos lugares escondidos, à margem da sociedade, sinalizando, conversando entre eles, sem necessariamente depender desse grupo de ouvintes, dessa sociedade que diz que eles não têm voz, que eles não têm uma língua. Então, Tulepê é considerado aí o pai da educação dos surdos e representa essa escola que reconhece os sinais, que reconhece a língua, não oficialmente, mas ainda é uma escola que tem como objetivo final a oralização, porém passando pela língua de sinais. Mas esse conceito, esse contexto social vai mudar logo em seguida com o evento do Congresso de Milão. O Congresso de Milão é um marco na história da educação dos surdos, um marco do ponto de vista negativo. Até então, até Milão, o mundo da educação dos surdos estava dividido entre a escola alemã oralista, pura, radical, encabeçada por Samuel Heineck, e a escola que aceitava a língua de sinais, que aceitava a soletração bimanual e profissionais surdos, encabeçado por Charles Michel Dulepé. Então, quando o Congresso de Milão estabelece que a prática mundial deve ser voltada apenas para o oralismo, esses profissionais surdos, essa prática que aceitava a língua de sinais, ela vai então para o obscuro, ela passa a ser rejeitada, passa a ser excluída de dentro das escolas e os surdos passam a ser obrigados a falar. Com relatos no mundo inteiro, nós temos notícias, né, de quantos surdos sofreram, de como os surdos sofreram. Muitos que tiveram que sentar em cima das suas mãos para falarem. Outros relatos contam que escolas que colocavam gorilas cartazes de gorilas na parede para mostrar que as pessoas que sinalizavam eram comparadas àqueles gorilas e tantos outros prejuízos e violências do ponto de vista intelectual, do ponto de vista emocional que os surdos sofreram. Foi um marco que certamente redirecionou a história da comunidade surda para um lado obscuro, que não trouxe grandes resultados do ponto de vista intelectual e emocional. Quando nós pensamos no oralismo e dizemos, olha, o oralismo teve algum tipo de sucesso, ou ele só, olhando para o passado, do ponto de vista do século XXI, não havia nada de positivo, bem, o oralismo ele se mostrou exitoso e favorável para os surdos chamados surdos pós-linguísticos. São aqueles que perderam a audição depois que adquiriram a língua oral. Então, esses surdos pós-linguísticos são mais passivos de serem oralizados, enquanto que os surdos pré-linguísticos, que perderam a audição antes de adquirirem a fala, não conseguem ser oralizados com o mesmo sucesso. Então, o oralismo desconsiderou isso. Ele colocou todos num só lugar, num só campo de ação. Todos devem aprender a falar. Isso foi uma violência histórica que jamais deve ser repetida. Quando nós olhamos o oralismo do ponto de vista do fracasso para os surdos pré-linguísticos, nós entendemos que durante esse tempo em que o oralismo fracassou, haviam críticas também. Há resultados e há relatos de críticas que foram feitas a partir dos resultados parciais, artificiais de surdos que eram oralizados. Muitos surdos que eram oralizados ali, quando eles saíam para a vida social, para o contato real, eles percebiam que a sua fala era inteligível, ininteligível. Eles não compreendiam as pessoas não compreendiam o que os surdos diziam. Então, essa oralização, entre aspas, ela era efetiva para a família, porque a família compreendia aquela voz diferente do surdo, mas a sociedade no dia a dia não compreendia.
Então, haviam críticas nesse sentido, sempre uma pressão para que a filosofia oralista assumisse outras posturas. E aí nós vamos encontrar dentro da história, aí por volta dos anos 50, uma grande evolução tecnológica. Essa evolução tecnológica abre as portas para novas práticas educacionais para os surdos. Esse campo tecnológico que se evolui se dá principalmente na, no aperfeiçoamento dos instrumentos auditivos, no aparelho de amplificação sonora. Não sei se que a gente lembra aquelas caixinhas, né, que os surdos usavam para amplificar o som, para que eles pudessem falar melhor. Então, assim, a tecnologia apontou a possibilidade de novas metodologias, novas práticas. E o oralismo, a partir desse fracasso que foi constatado, permitiu que rachou, né? O oralismo puro rachou. Então, novas possibilidades foram surgindo. E dentro dessas novas possibilidades, vários métodos. E aí a gente aponta para a filosofia, que alguns autores nem consideram como filosofia, mas a possibilidade chamada de comunicação total. O que é comunicação total? É essa nova abordagem que permite todo tipo de recursos disponíveis para que a pessoa com surdez pudesse vir a alcançar a fala. Então, a comunicação total aceitava a amplificação sonora, o uso de aparelhos de amplificação sonora e aceitava a sinalização, a soletração manual. A comunicação total, então, faz essa concessão, ainda que tendo como objetivo final a oralização, mas já percebe-se que é possível o educador, né, ensinar através do alfabeto manual, ainda que fossem sinais artificiais, como vírgula, como acento, alguns sinais que eram criados artificialmente para trazer a modalidade da língua falada, no caso português, para a visualização. Então, a comunicação total começa a abrir as portas para uma abordagem diferente até então, como aceita na época do oralismo. Então, ela aceita pista auditiva e leitura labial, recursos gestuais, alfabeto dactológico e português sinalizado. Então, faz essa concessão. A comunicação total foi como uma antessala para a filosofia seguinte, para a abordagem seguinte, que é reconhecimento da língua de sinais como língua tendo status de língua natural, de língua separada, sistema linguístico separado da língua portuguesa. Então, a comunicação total faz essa concessão e, é claro, as pesquisas acadêmicas desenvolvidas na área das línguas de sinais, e aí a gente destaca pesquisas na área dos países nórdicos, na Suécia, onde surdos que aprenderam pelo método da comunicação total, quando estavam sozinhos, não conseguiam se comunicar pelo método, eles usavam Libras, né, ou seja, a língua de sinais deles, natural, e abandonavam aqueles recursos artificiais da comunicação total. Críticas a respeito da comunicação total também foram feitas e vale a pena passarmos aqui por elas. Ela, então, recebia a crítica de que era ineficiente enquanto resultado final. A gente lembra lá do oralismo, né? Que no oralismo o resultado final também não foi eficiente para os surdos. E na comunicação total, da mesma maneira, havia uma artificialidade desses aprendizes. E a oralização era sempre o objetivo final. Como nós olhamos do ponto de vista histórico, no período, então, a partir de 1960, 1970, começa a surgir a ideia de que a educação precisa ser para todos. A educação tem que alcançar a todos, inclusive as pessoas com deficiência. Então, os movimentos sociais começam a ganhar corpo em termos de eventos mundiais que apontam para que as pessoas com deficiência, e no caso para nós aqui os surdos, devem ser também acessados na educação.
devem também ter educação, esse movimento. Então, a gente tem comunicação total, desenvolvimento da tecnologia e movimento mundial da educação para todos, traz aí a ação, seria a antessala para a abertura de novas abordagens, de novas percepções. Então, a educação passa a ser citada nos eventos mundiais, a Declaração Mundial de Educação para Todos da Unesco cita que a educação deve ser um alcance, deve alcançar a todos, deve ser um direito de todos, e a inclusão começa a surgir. Esse nome, né, da inclusão começa a ganhar corpo. Então a gente sai daquelas escolas especiais, daqueles grupos onde os surdos, naquele período onde os surdos estavam isolados em escolas, e começam a vir para a sociedade de uma forma mais de frente, né? Mas encarar a deficiência, a surdez, qualquer que seja a deficiência, com maior possibilidade de ser educado. Então, a inclusão, o conceito de inclusão começa a dominar as esferas, não somente no campo da educação, mas a inclusão econômica, a inclusão tecnológica. Então, passa a ser uma demanda mundial. A sociedade agora começa no paradigma da inclusão, né? Ela não mais prepara a pessoa com deficiência para que ela venha ser incluída na sociedade. Até então, no paradigma pós pré-inclusão, a gente encontra a pessoa com deficiência ali naqueles depósitos, naquelas escolas, aprendendo eternamente uma função para que um dia elas pudessem vir para a sociedade. No conceito de inclusão, isso é alterado. É a sociedade que se prepara para receber a pessoa com deficiência. É a sociedade que trata do tema, que faz as suas mudanças arquitetônicas, atitudinais, linguísticas, para receber a pessoa com deficiência. Então, o paradigma é alterado, né? E isso é muito importante. E aí a gente traz a questão da internet, que ela intensifica esse conceito de inclusão. A internet, na grande aldeia global, faz com que esse conceito, inicialmente nos anos 70, tome grande corpo com a, o advento da internet. Então, a inclusão passa a ser uma realidade. E agora, os surdos passam a ter direito a serem educados onde houver necessidade. E eles passam a ter direito a entrar em qualquer escola. E o grande marco disso é a Declaração de Salamanca, né? A Declaração de Salamanca é quem vai concretizar esse movimento de educação para todos, inclusão, dando direito às pessoas com deficiência a entrarem nas escolas, né, e serem educadas. Então, a escola tem que se preparar, a escola tem que receber essa pessoa com deficiência. E não mais essas pessoas com deficiência vão ficar escondidas aí nos seus espaços, nas suas escolas especiais. Então, há uma mudança de paradigma em que a sociedade se prepara para receber a pessoa com deficiência. Bem, quando nós olhamos para a inclusão, nós temos que pensar nos surdos de uma forma diferenciada. Porque o que os surdos dizem sobre a inclusão? Embora esse conceito seja bastante positivo, socialmente falando, há um elemento que diferencia os surdos das outras pessoas com deficiência. Primeiramente, os surdos não querem que sobre eles parem o olhar clínico, né, da surdez como uma doença, como uma deficiência, mas eles querem uma alteração do olhar de clínico para um olhar socioantropológico. É um grupo de fala, é uma comunidade de fala, é uma sociedade. E os surdos querem ser reconhecidos como diferentes na sua língua. Eles não querem ser iguais, eles não querem ser incluídos para ser iguais a todos. Eles querem ser reconhecidos nas suas diferenças. E qual é a diferença que o surdo tem? A sua língua. Por isso, o surdo se distancia dessa aceitação 100% da inclusão, porque ele se coloca como um grupo de fala de língua diferente da maioria. E aí a comunidade surda se coloca rejeitando não somente o conceito clínico, patológico da surdez, mas como um grupo de fala e também
rejeitar aquelas representações que, para os surdos, são representações do ouvinte. É o ouvinte que diz o que o surdo pensa, o ouvinte que diz como o surdo aprende. Então, assim, ao invés do surdo falar sobre ele mesmo, ele até então era estudado sobre a ótica do ouvinte. Aí o movimento que o surdo rejeita, que é o ouvintismo, que é a, a demarcação de espaços intelectuais e sociais que até então eram definidos pelo ouvinte. Os surdos, então, lutam por novas demandas. Eles saem das escolas especiais, lutam por reconhecimento social, antropológico, linguístico e lutam pelo reconhecimento da sua própria língua, grupo de língua separada do ouvinte. Ele fala uma outra língua, língua brasileira de sinais, Libras. E aí esse bilinguismo toma corpo. A partir dos anos 90, vários eventos começam a surgir, aliás, para fazer não só o coro da inclusão, mas paralelo à inclusão, a luta pelo bilinguismo, a luta pelo direito de uma língua, a luta pelo direito do intérprete nos espaços sociais, a luta de ser reconhecido na sua língua e não apenas observado ou estudado. Então, esse movimento começa a crescer, a luta pelo bilinguismo e os direitos linguísticos. Né? O movimento em direção aos direitos dos surdos e, como eu disse, o rompimento do ouvintismo. Então, a gente começa a ver um outro direcionamento dentro da inclusão. A comunidade surda toma um novo direcionamento que rompe com o paradigma ouvinte e se estabelece dentro de um paradigma social, linguístico e antropológico. Quando nós olhamos isso dentro do conceito de bilinguismo, agora essa inclusão para os surdos toma um outro patamar, uma outra direção, porque educacionalmente os surdos desejam ter a sua língua como primeira língua, desejam ter Libras como a sua primeira língua, e eles querem adquirir a Libras como primeira língua, e não mais como uma língua que venha ser adquirida lá pela adolescência, ou mesmo na idade adulta. Então, no contexto educacional, a luta pelos surdos, dos surdos é a comunidade surda, né? Não somente dos surdos, mas da comunidade surda, que inclui profissionais, familiares e também os surdos, por uma língua que seja a sua primeira língua. E aqui nós já começamos a nos aproximar do tema do nosso curso, né? Se o surdo luta para que Libras seja a sua primeira língua, então onde estará o português? Que português será esse? Nós olhando agora, historicamente, do ponto de vista que os surdos eram obrigados a falar uma língua que não era deles, não é? De outra modalidade oral auditiva, e agora eles já lutam por aprender primeiro a sua língua, que é de modalidade visual gestual. Então, muda completamente o patamar, o nível de relacionamento do ponto de vista educacional. O bilinguismo luta por igualdade entre as duas línguas, do ponto de vista que o status da Libras não pode ser colocado inferior à língua portuguesa para eles. Igualdade no sentido que Libras deve tomar o seu espaço dentro da importância da educação desses surdos. E isso é primordial para nós. Quando vamos falar sobre português como segunda língua para surdos, nós não podemos falar em português como segunda língua para surdos se nós não falarmos em Libras como primeira língua para os surdos. E aqui nós encerramos a nossa aula com esse panorama histórico, lembrando dos dois grandes marcos legislativos que hoje nós já estamos colhendo, né, os frutos dessa luta da comunidade surda. A língua de sinais passou a ser reconhecida como meio legal de comunicação. Então, se nós olharmos lá para Milão, de uma proibição total para 2005,
nós temos a Lei 10.436 de 2002, regulamentada pelo Decreto 5626 de 2005, que reconheceu a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação. E aqui eu trago um detalhe importante que às vezes nós encontramos na grande mídia a informação, língua Libras é a segunda língua oficial do Brasil, é a língua oficial do Brasil. Não é. Né? Do ponto de vista da legislação, Libras é um meio legal de comunicação. E quando a gente se aproxima do texto da lei, nós vamos encontrar a lei dizendo esse Libras não substitui o português escrito. Então, a língua brasileira de sinais é reconhecida como meio legal, não é um crime. É direito dos surdos ter acesso à comunicação via Libras. Porém, a língua portuguesa escrita continua sendo a língua oficial do Brasil. Por isso, a importância do nosso curso, para que mais profissionais possam entender o que é agora, que lugar essa língua portuguesa assume num contexto de língua brasileira de sinais como primeira língua dos surdos e de bilinguismo. E aí o outro marco legislativo é o reconhecimento da produção do tradutor-intérprete de língua de sinais, e tradutor e guia, intérprete também de língua de sinais, e português, língua de sinais. Da Lei 12.319 de 2010. Então, nós temos a profissão do tradutor e intérprete reconhecida, a língua brasileira reconhecida. Então, o português escrito assume um outro espaço que nós, enquanto profissionais, precisamos descobrir, porque não se trata mais de ensinar o português para os surdos como se ensinava no passado, como se ele tivesse uma deficiência e ele não aprendesse português porque ele é surdo, ele não aprendeu português porque ele não sabe falar, ele não aprendeu português porque é preguiçoso. Então, esse paradigma, esses mitos, né, esses estereótipos não podem existir, porque nós vimos que, historicamente, mudou. A língua de sinais é reconhecida. O português é a segunda língua para os surdos. Os intérpretes são reconhecidos pela lei. E agora, que tipo de profissional nós vamos ter que vai ensinar a língua portuguesa para esses surdos? Deve ser um profissional que tem o domínio do ensino da língua portuguesa como segunda língua. E aqui, querido aluno, querida aluna, nós encerramos essa nossa primeira aula trazendo esse panorama histórico da educação de surdos e surdas, para que possamos entender nas próximas aulas que, quando falamos de português como segunda língua, nós estamos falando a partir desse contexto histórico, desse contexto de paradigmas que foram sendo alterados e que precisam de continuar sendo expandidos, né, para o futuro. Como eu disse lá no começo da nossa aula, se nós pararmos, a gente dá aquele retrocesso, porque a língua brasileira de sinais é uma língua minoritária. A grande maioria dos brasileiros fala o português. Se essa comunidade parar de lutar, se nós não olharmos como deve ser feito esse trabalho, podemos sofrer retrocessos. Assim, nós encerramos a nossa aula e espero você na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá!